aqui hoje. Começar a gravação, transmitir a tela aqui. Tem que aparecer para vocês aí, se vocês puderem me dar o feedback, só para eu saber que já foi. Às vezes demora um pouquinho. Oi, tá aparecendo aí? Tá sim, tá aparecendo. Agora tem que ficar bebendo só copão assim d'água, porque eu tava sentindo dor no rim. Aí tô com o maior medo de ser cálculo renal. Imagina ir pro hospital a essa altura do campeonato, cheio de coronavírus. Vou chegar lá com crise renal, vou sair de lá com coronavírus. Complicado. Mas vamos lá. Continuar aqui nosso conteúdo, ainda falando daquela questão dos dados, né? Os mais atuais que a gente tem acesso sobre o nosso estado, né, do Rio de Janeiro, e também focando um pouco mais na região metropolitana e um pouco mais ainda na capital, né, no município do Rio de Janeiro, que são as áreas com maior dinâmica, né, seja econômica, seja populacional, seja política, né, seja na questão de urbanização, comercial e tudo mais. Então, sempre a gente vai focar um pouco mais na região metropolitana e no município do Rio, porém, lembrando que o nosso assunto é sobre a geografia do estado. Então, vamos lá. Vamos falar nas aulas de hoje sobre pobreza e renda, né? E se der tempo, sobre educação. Conteúdo de educação um pouquinho menor, que é a questão da pobreza e da renda, tá? Então, vamos lá. Pobreza e renda, né? Conforme abordado no começo do texto, no caso, no texto que a gente viu na aula passada, né, quando a gente falou lá dos jovens, por exemplo, jovens nem, né? E quando a gente falou também da questão da linha da pobreza, que ela veio diminuindo, né, em um ritmo muito bom, no nosso país como um todo e também no nosso estado. Porém, nos últimos anos aí, a partir de 2016 mais ou menos, essa faixa da população abaixo da linha da pobreza, né, e lá na extrema pobreza, ela voltou a subir um pouquinho. Então, como a gente comentou nos textos anteriores, né, falado aqui, conforme abordado no começo do texto anterior, o Brasil é um país de alta desigualdade de renda, inclusive quando comparado a outros países da América Latina, região do planeta onde a desigualdade é mais pronunciada. Então é importante a gente lembrar isso aqui, ó, que o nosso país como um todo e, consequentemente, o nosso estado, nossa região metropolitana, nossa maior metrópole aqui, vão estar inseridas sempre nesse mesmo contexto, tá? É muito importante a gente lembrar que nós estamos inseridos na América Latina e que essa é a região do planeta que fica mais evidente a questão da desigualdade social. Algumas pessoas podem pensar, mas não seria a África? Não. A África seria o continente com a maior quantidade de países que têm problemas econômicos e países pobres, e países em conflitos. Então, grande parte da população do continente africano é pobre mesmo, passa por dificuldades e tal. Na América Latina, não é só questão de pobreza, é questão de desigualdade, porque muitos países são ricos, porém, tem muita pobreza, mesmo eles sendo ricos, entenderam? Então, são países que, por exemplo, o Brasil, né, está entre os 10 mais ricos do mundo, já foi o 7º mais rico do mundo, é um país emergente, é um país muito rico, porém, tem uma pobreza enorme, muito grande. E a gente vê uma grande quantidade de pessoas em faixas mais pobres, né, em classes sociais menos favorecidas, mais humildes, e uma pequena quantidade de pessoas com muita grana, né? Que são, no caso, quem? Tem algumas pessoas aí que são bem de vida e acham que são ricos, né? Tipo, o cara anda com um carro aí de 100 mil reais e ele acha que é rico. Pô, tá de brincadeira, né? Isso é uma pessoa que tá acima da média do brasileiro, mas não é rico. O rico que a gente tá falando aqui nessa questão da desigualdade é o cara que, pô, tem tanto dinheiro que se roubarem um carro dele de 100 mil reais, ele não tá nem aí. Não vai fazer a mínima diferença. É aquele cara que a gente brinca, né, que limpa a bunda com dinheiro, porque o cara é milionário, bilionário, etc. No Brasil, a gente tem uma grande quantidade de pessoas muito ricas, né, milionários ou bilionários, né? Porém, nós temos uma quantidade maior ainda, assustadora, de pessoas pobres. E a gente vai ver isso no nosso país
E a gente vai ver isso também no nosso estado. E isso vai se acentuando, né, conforme a gente vai chegando nas grandes capitais, beleza? Então, nós estamos aqui na América Latina, região do planeta onde a desigualdade é mais pronunciada. Essa desigualdade fica muito evidente, né? Em comparações internacionais, altos níveis de desigualdade estão relacionados a comportamentos não cooperativos, a criminalidade e baixo crescimento econômico no médio e longo prazo, beleza? Então, essas daqui são algumas das coisas que estão, algumas das realidades que estão associadas, né, ou relacionadas a uma grande desigualdade social, né? No caso, comportamentos não cooperativos, né? A questão do individualismo, né? Das pessoas de quererem um crescimento econômico em comum, mútuo e tudo mais. Aumento da criminalidade, no caso, né? Ou a presença de criminalidade, tá? Essa questão da desigualdade social, porque tem pessoas que vão roubar pensando no seguinte: eu não tenho, e então eu vou roubar de quem tem, né? Então, muitas pessoas vêm com esse pensamento e aí vão querer roubar, vão querer cometer crimes, né? Eu não tenho, quero ter, não posso ter, então eu vou roubar de quem tem, né? O problema é que, na maioria das vezes, eles roubam de quem também não tem, né? Então, quem acaba se ferrando, na maioria das vezes, também é o pobre. Porque o cara que é milionário, ele não tá nem aí para acabar com a desigualdade social, porque ele anda, sei lá, no carro blindado, com um motorista particular, ou anda de helicóptero para lá para cá, ou então não vai frequentar lugares perigosos e tudo mais. Aí quem acaba se ferrando somos nós, né? As classes mais baixas dos pobres. Porque o camarada fala, eu não tenho, eu vou roubar de quem tem, e onde que ele vai roubar? O primeiro lugar que ele vai roubar vai ser no ônibus, vai ser na estrada, vai ser na esquina. Ninguém é que está passando por ali para ir trabalhar, porque também não tem, então tem que trabalhar para ter, né? Somos nós. Então, essa questão da criminalidade aí tem muita influência da desigualdade social, e ela acaba prejudicando justamente as pessoas de classes mais baixas, né? E aí vai ser aliado isso daí ao baixo crescimento econômico no médio e longo prazo. E isso é o que a gente está vendo bastante atualmente no Brasil, né? Como nós estamos passando por uma crise econômica já há alguns anos, a gente pode perceber que não está havendo crescimento econômico praticamente nenhum no Brasil, né? Desde lá de 2014, por exemplo, a gente não vê praticamente nenhum crescimento econômico no Brasil, né? A gente vê muito problema gerado pela crise. Então, a tendência é que a criminalidade aumente e a desigualdade social aumente, beleza? Um fato interessante, no caso, está escrito errado aqui, me desculpa, gente. Sou meio dislexo, não sei se eu já falei para vocês. Quando eu estou digitando, às vezes fica as palavras zoadas. Que, da mesma forma que a desigualdade varia no território, ela atinge a população segmentada por cor ou raça, de acordo com o ISI em 2016. Pretos e pardos eram 54,6% do total de pessoas com rendimentos, contra 44,5% de pessoas brancas. Já entre as pessoas com os 10% menores rendimentos, pretos e pardos eram 78,5%, contra 20,8% de brancos. No outro extremo, dos 10% de maiores rendimentos, pretos e pardos eram apenas 24,8%. Vamos explicar isso daqui agora, né? Traduzir esse monte de número. Basicamente, o que a gente pode entender quando a gente vê esse monte de dados? Seguinte, mais da metade da população é de pretos e pardos, tá? Quem seriam os pardos aí? Qualquer tipo de mestiço com negro, tá? Mestiço de negro com qualquer outra raça. Então, no caso eu vou falar preto aqui porque está escrito preto. Então, vou tentar não usar a nomenclatura negros, tá? Vou tentar usar preto porque é o que está aqui, só para não ficar falando de coisa diferente. Mas, enfim, eu acho que para mim daria no mesmo. Só que tem uma questão social aí, que agora as pessoas estão falando que tem que falar que é preto, porque negro é relacionado a coisas ruins e preto a coisas boas. Enfim, só para não gerar polêmica, né? Para mim, eu acho que é bobeira isso, mas para não gerar polêmica, vamos lá. Então, a maior parte da população do nosso país, consequentemente também do nosso estado, vai ser de pretos ou pardos. Seriam os pardos, né? São os mestiços, pessoas com, por exemplo, eu me olho assim e me vejo como branco,
Mas talvez eu seja pardo, porque a mãe da minha avó era negra mesmo, e o pai da minha avó era italiano. Então, talvez eu possa me considerar pardo. Só que essa questão aqui do percentual de pessoas é, é marcada pela autodeclaração, tá? Então, você tem que se autodeclarar o que você é. Uma grande parte da população, mesmo assim, a gente pode ver que uma grande parte da população, a maior parte dela, no caso, é de pretos e pardos, tá? Porque a maioria das pessoas do Brasil tem alguma mistura com alguma pessoa negra na família, na sua árvore genealógica, né? Porque os negros foram muito importantes para a formação étnica do Brasil, né? Muitos negros africanos que vieram no período do tráfico negreiro para o Brasil acabaram influenciando, né? Toda essa chegada aí de negros africanos acabou influenciando na formação étnica do Brasil. Então é bem difícil você ver aí uma família que assim, não teve nenhuma pessoa negra lá na sua árvore genealógica. Não é tão comum, né? Assim, pelo menos, principalmente nas regiões mais humildes, né? Baixada Fluminense, etc. Tá? Então, concluindo, a maior parte da população é de pretos e pardos, beleza? E se a gente for pegar as pessoas que têm rendimentos, né? As pessoas que recebem algum dinheiro, né? Que tem como se sustentar, a maior parte delas também vai ser de pretos e pardos, obviamente. Se a maior parte da população é de pretos e pardos, a maior parte das pessoas com rendimento também é de pretos e pardos. Beleza, né? Então vamos lá. A maior parte da população, pretos e pardos. Agora, quando a gente pega os 10% mais pobres, a gente vai ter uma maior quantidade de pretos e pardos. Ok? Até aí tudo bem. A gente pode compreender que isso daí é pela lógica, né? Se tem mais pretos e pardos, se a gente pegar os 10% mais pobres, vai ter mais pretos e pardos, porque pretos e pardos são a maioria. Pela lógica, tá certo. Isso a gente está desconsiderando aqui, gente, ó, o percentual, tá? Vamos desconsiderar a princípio. Porque se a gente for olhar o percentual, a gente já vai ver que tem alguma discrepância. Era para ser mais ou menos aqui, ó, 50% para cada lado, né? Ou 54 para cá, né? E um outro 40 e pouco para cá. Mas, enfim, vamos lá. Agora, quando a gente chega no outro extremo, dos mais ricos, dos que têm os maiores rendimentos, né? Os que recebem maiores salários, os que recebem participação de lucros de grandes empresas e tudo mais, somente 24,8% são pretos e pardos. Mas se a maior parte da população é preta e parda, por que entre os mais ricos a população de pretos e pardos é pequena, né? É tão pequena. Isso daí demonstra a desigualdade, que a desigualdade social ela se observa também na questão racial, beleza? Num país ou num estado, né, numa nação mais igualitária, a tendência é que se tem mais pretos e pardos é que tem o maior percentual de pretos e pardos que ganham mais e também tem o maior percentual de pretos e pardos que ganham menos, né? Agora, se um país é majoritariamente branco, a lógica é que os brancos sejam a maior quantidade de pessoas que ganham mais e também seja a maior quantidade de pessoas que ganham menos. Estão entendendo? É uma questão estatística essa. Essa questão dessa desigualdade, a gente nota ela na estatística. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. População abaixo da linha da pobreza e extrema pobreza. Aí aqui a gente tem pobreza e extrema pobreza aqui embaixo, marcado aqui destacado em 2016 e 2017. Então, ó, de 2016 para 2017, houve entrada de 1,7 milhão de pessoas abaixo da linha da pobreza e houve entrada de 1,9 milhão de pessoas abaixo da linha da pobreza. Ou seja, aumentou bastante, né, de um ano para o outro, o percentual de pessoas tanto na linha da pobreza quanto na extrema pobreza. Beleza? Ou seja, a nossa população está empobrecendo, ao contrário do que vinha acontecendo nas nossas últimas décadas, né? Desde a década de 50 até os anos 2000, a nossa população pobre estava diminuindo, ou seja, as pessoas estavam melhorando a condição de vida, né? Algumas pessoas falam que assim, geralmente o pessoal que defende muito ideologia de esquerda, né? Falam que assim, mas isso daí é culpa do capitalismo, porque o capitalismo quer que tenha mais pessoas pobres. Sim, o capitalismo, para funcionar, precisa que tenha divisão de classe social. Se todo mundo for rico, ninguém vai querer trabalhar para o outro. Mas também tem um porém. O capitalismo não necessariamente vai querer que tenha pessoas abaixo da linha da pobreza. Um país pode ser perfeitamente capitalista
só que tendo o piso, a base, um pouco mais acima, não sendo miserável, pô. Isso é desumano, né? Deixar as pessoas passando fome, estar abaixo da linha da pobreza. Imagina, se um país, por exemplo, fosse extremamente capitalista, porém justo, você teria você teria lá a diferença entre ricos, né, classe média e os mais pobres, porém sem ninguém abaixo da linha da pobreza e nem na linha da pobreza, né? Quando a gente fala da linha da pobreza aqui, ó, não é, por exemplo, o pobre como eu, que me considero pobre, né? Mas se a gente for entrar para essa classificação aqui, eu sou classe média C ou D ou B, sei lá, porque a renda é razoavelmente considerável, dá para viver bem e tal, sem passar sufoco e tudo mais, né? A maioria das pessoas que a gente convive é assim. Então, quando a pessoa que está nessa linha da pobreza, já é aquela pessoa que está vivendo bem apertada mesmo, né? Que a família está passando mal perrenguezão e tal. E extrema pobreza é a galera que está passando fome de verdade, que não tem nem o que comer. Aqui, a galera que está comendo, sei lá, arroz, feijão e ovo todo dia. Abaixo da linha da pobreza, não tem nem o arroz, feijão e o ovo. Tem nem o miojo para comer. Beleza? Então, isso aqui é bastante importante da gente sempre lembrar, tá? As provas costumam confundir a gente sobre esses conceitos, beleza? Então, temos que estar ligados nessa questão, principalmente na questão social, né? De que existe essa desigualdade, e elas são mostradas por dados. Continuando. Dentro desse contexto, vale observar dois mapas produzidos pela Casa Fluminense, mesma fonte daqueles mapas anteriores que a gente já tinha visto, tá? Especializando a pobreza e a extrema pobreza com os dados do censo de 2010 do IBGE, organizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, publicado em 2013 no Brasil. O primeiro deles, sobre a taxa de pobreza extrema, analisa o percentual de população residente no município que vivia com até R$ 70 mensais, conforme o ano do último censo, 2010. É importante destacar, eu vou até corrigir isso aqui agora, que vergonha. É importante destacar que os municípios de Queimados, e Japeri destacam-se no quadro com um dos 5 piores indicadores do estado. Então, são municípios que estão na região metropolitana e têm indicadores muito ruins, tá? Esse mapa a gente vai ver a seguir, na próxima página do slide. Mas antes, vamos olhar esse gráfico aqui, ó. Quem mais sofre? Grupos mais afetados pela pobreza. Pretos e pardos, 34,5%, tá? Que é a parcela de pobres. Crianças entre 0 e 14 anos de idade, né? Por que entre 0 e 14 anos de idade? Porque a partir dessa idade aqui, muitas pessoas já começam a trabalhar, tá? Inclusive, pessoas podem trabalhar como jovem aprendiz, né? A partir de 16 anos aparece na carteira e tudo mais. Então, algumas pessoas conseguem se livrar desse status de pobre aí, né? Mulher sem cônjuge e com filho, e no caso mãe solteira, né? Acaba sofrendo bastante também por conta da pobreza. E mulher preta ou parda sem cônjuge e com filhos, né? Todo mundo aí deve conhecer uma mulher que é mãe solteira, né? E que o pai da criança não tá nem aí. De vez em quando tu vê lá no Twitter uma mulher escrachando lá o pai do filho porque o cara tá ostentando, mas não paga pensão. Ele mexe tudo isso. Minha tia trabalha no fórum de São João de Meriti. Nossa, que ela fala que o que mais vê lá é questão de prisão por não pagar a pensão alimentícia. E da prisão mesmo. E ela fala que às vezes eles têm que mandar uma carta, um telegrama para a pessoa, né? E só que não fala que é para ele ser preso, né? Fala que ele tem que comparecer ao fórum. Aí ela fala que às vezes chega o cara lá e ele se identifica, eu sou fulano de tal, recebi um telegrama para comparecer no fórum e tal. Aí ela fala que tem que disfarçar e chamar os policiais que ficam ali do lado de fora do fórum justamente para isso, para prender os caras. Ela fala que tem que ter maior medo, porque, tipo, os caras querem voltar e se vingar depois. Complicado. E aqui embaixo, ó, grupos mais afetados pela extrema pobreza, né? Aí temos aqui pretos e pardos, crianças de 0 a 14 anos, mulheres sem cônjuge e com filhos, aqui mulheres no geral, e mulher preta ou parda sem cônjuge e com filho, tá?
Uma coisa interessante é esse dado aqui de R$ 70 mensais, isso em 2010. Se eu não me engano, o salário mínimo em 2010 era de menos de R$ 500, ou era R$ 500, se eu não me engano. Porque eu lembro que em 2010, quando eu fui para o Exército, antes de ir para o Exército eu trabalhava, né? Porque eu terminei a escola com 17 anos, aí eu falei, quero trabalhar antes de ir para o Exército, e eu já tinha começado a fazer faculdade, né? Aí eu falei, eu fazer a faculdade à noite, eu queria trabalhar. E aí o padrinho da minha mãe tinha aberto uma padaria. Aí eu falei, pô, vou trabalhar lá então, né? Padrinho da minha mãe, vou pedir para ele, ele vai me botar para trabalhar. Aí eu fui trabalhar, trabalhava de 6 da manhã às 2 da tarde. E aí dava uma cochilada à tarde e depois ia para a faculdade à noite. E eu lembro que eu ganhava R$ 505, era meu salário. Aí eu lembro que era R$ 5 a mais do que o salário mínimo, mas quando eu entrei era um pouquinho mais baixo. Mas aí eu lembro que meu último salário na padaria, antes de ir pro Exército, eu entrei pro Exército em 2010, era R$ 505. Aí quando eu fiz a prova lá para oficial temporário, para R2, aí eu passei, tive um monte de entrevista e tal, aí eu tinha que preencher a questão da renda, né? Trabalha, sim. Aí falava lá onde eu trabalhava, qual era o salário, último salário. Aí eu coloquei lá R$ 505. Aí o tenente que estava me entrevistando, ele, pô, que salário é esse, cara? R$ 505. Por que não é 500? Ou então 510? É 505. Eu falei, pô, não sei, cara. Eu sei que tá aí na minha carteira, 505. Ele, pô, R$ 5 faz diferença? Isso naquela época, né? R$ 5 vale mais do que hoje, né? Então, ó, R$ 500 era o salário mínimo. Pô, pessoa vivendo com R$ 70 por mês, sacanagem, né? Como se fosse com R$ 140 por mês hoje, mais ou menos. 140, 150. Pensa aí, dá pra você viver com R$ 150 por mês? Só se você morar na rua e alguém te der comida todo dia, né? Distribui quentinha, porque não dá para comprar nem o miojo de cada dia. Enfim. E vamos ver aí, né, o mapa e vamos observar os municípios de Queimados e Japeri se destacando entre os 5 piores indicadores do estado, tá? A gente vai ver aqui, ó, pobreza e renda, pessoas que vivem com até R$ 70 por mês, isso nos dados de 2010. Se a gente for atualizar eles aqui, né, claro que provavelmente vão lançar daqui a alguns anos, uns 2, 3 anos no máximo, um novo mapa desse daqui atualizado com os dados do censo que, teoricamente, está acontecendo esse ano, né? Mas que eu acho que vai ser afetado pela pandemia do coronavírus. Mas, enfim, esse ano que nós estamos, 2020, é ano de censo demográfico e vamos ter atualização. Mas interessante que a renda aqui, da faixa da extrema pobreza, vai mudar aí para uns R$ 150 por mês, por exemplo. Coisa que a gente sabe que não dá para viver. E eu acho que não vai mudar muita coisa essa questão aqui, tá? Talvez aqui, ó, entre Itaboraí, porque entraram numa crise econômica ferrada lá depois do fechamento do Comperj, que agora está voltando a reabrir, mas está bem lento, né? Então, deve ter algumas mudanças, tá? Mas alguns municípios continuam bem pobres. A gente vê os principais, os 5 piores indicadores, né, que estão aqui de laranja, sei lá, são, no caso, vamos ver aqui do menos pior para o pior, né? Tanguá, fica ali entre Itaboraí, Rio Bonito e Maricá. Magé, fica lá depois de Duque de Caxias, antigo Guapimirim. Pegar o Washington Luiz, depois de Caxias você passa por Magé. Depois vem Japeri, né, que acho que é a última estação do trem aí, do ramal de Japeri. Queimados e Paracambi, tá? Então você pode ver que percentual relativamente alto de pessoas que vivem abaixo da extrema pobreza, beleza? A gente vai ter aqui os melhores indicadores. Niterói, que é o melhor deles, né? Depois vem Nilópolis, pasmem, ó, tá melhor que o município do Rio de Janeiro, tá? Até porque Nilópolis é um município menor, né? Um pouco mais fácil de organizar e administrar, mas interessante é que, ó, a gente tem Mesquita, que é bem do lado, né? Praticamente colado, quase a mesma coisa, muito conurbado com Nilópolis, tem mais que o dobro aqui da taxa de pessoas vivendo abaixo da linha da extrema pobreza. Mas Nilópolis está com segundo aí da nossa região metropolitana, então tá ok, show de bola. Depois vem Rio de Janeiro, Maricá e São Gonçalo, tá? Melhores indicadores estão em Niterói. Niterói é município da nossa região metropolitana que tem a melhor qualidade de vida, beleza? Os outros aí estão na média do nosso estado, beleza? Mas esses daqui
estão entre os 5 piores, e Japeri, Queimados, que são cidades estão bem próximas aqui do Rio de Janeiro, estão coladas ali com Nova Iguaçu, que é um município muito grande. Beleza? Continuando. O outro mapa apresenta a taxa de pobreza, mostrando o percentual da população residente no município, que vivia com até R$140 mensais em 2010. Se a gente for atualizar para os dados de hoje, daria aí entre 280 e 300 reais, tá? Então lá o primeiro era 70, ainda até 70 reais, até 70, tá, gente? Nesse percentual aqui tem gente que vive com menos do que isso, vivia, né, naquela época. E hoje em dia, a gente estaria passando aqui para entre 140 e 150. E aqui, entre 280, né, parte da pobreza, entre 280 e 300, atualmente. Em 2010 era 140. Segundo os dados da estimativa do IBGE, em 2016, a média do salário mensal no município do Rio de Janeiro é 4,1 salários mínimos, ocupando segundo do Estado, com o IDH de 0,799, ocupando o oitavo, lugar, no caso do IDH, no estado do Rio de Janeiro. Beleza? Então, olha só, a média de salário, tá, no município do Rio de Janeiro, em 2016, era de 4,1 salários mínimos. Vamos trazer para os dias de hoje. Vamos lá. Para os dias de hoje, deixa eu pegar a calculadora aqui. Vamos avaliar esses dados aqui. Deixa eu ver o salário mínimo em 2016. Salário mínimo 2016. R$880. Salário mínimo 2016. Então vamos aqui. 880 dividido por 140. Opa, acho que eu fiz a conta errada. Ih, tô viajando aqui, sou professor de matemática não. Mas enfim, daria 1/6 aí do salário mínimo mais ou menos, né? Então vamos transportar para o dia de... Não, vamos aqui. 880 vezes 4,1. É isso que eu queria ver. R$880. Então a média de salário das pessoas no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, em 2016, era de 3.680 em 2016, tá? Essa é a média de salário das pessoas do Rio de Janeiro. Pô, se a média é essa e tem pessoas vivendo com menos de 140, aí a gente vê desigualdade, né? Se a gente for pegar essa mesma média aqui de 4,1 salários para hoje o salário mínimo é o quê? É 1.045? Acho que é 1.045. Vezes 4,1. Então a média hoje é de salário no Rio de Janeiro 4.284. E as pessoas estão vivendo aí com menos de R$300 por mês. Então, pô, menos de 10%. É absurdo, né? O nosso IDH aqui é de 0,799. Lembrando que ainda tem muitas pessoas pobres. Vamos ver esse gráfico aqui, né? O mapa. Aí pessoas abaixo da linha da pobreza. A gente viu antes da extrema pobreza. Agora a gente está vendo a linha da pobreza. A gente vai ver que praticamente se repete, né? Quase se repete aqui. Só que no anterior a gente não tinha Belfor Roxo, tinha Queimados, Japeri e Paracambi. Aqui sai Paracambi, Belfor Roxo passa de Paracambi na linha da pobreza. Mas a gente vai ter aqui Tanguá, Japeri, Queimados, Belfor Roxo e Magé. Praticamente os mesmos. E com melhores índices, aqui o que muda é que entra São Gonçalo. Não, São Gonçalo já estava. É praticamente os mesmos. Rio de Janeiro, Nilópolis, Maricá, São Gonçalo e Niterói. São os melhores indicadores ainda. Então, a gente pode dizer que da nossa região metropolitana, os municípios com melhores indicadores, né, com menos pobreza, se a gente pode dizer assim, né, menos pior no quesito pobreza, extrema pobreza, são Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Maricá e Nilópolis, beleza? E os piores são Tanguá, Magé, Belfor Roxo, Japeri, Queimados e Paracambi, que está aqui na extrema pobreza, beleza? São os piores e os melhores.
Se a gente for juntar tudo aqui, fazer uma média, a gente vai ver que aproximadamente aí uns 10% da nossa população está abaixo da linha da pobreza e vamos botar aqui, uns 5% abaixo da linha da extrema pobreza. Beleza? Além da melhor distribuição de renda, a moradia é uma dimensão central para estudar as condições de vida de uma população. A PNDA, que no caso seria Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá? Então, PNDA passou a produzir, a partir de 2016, dados a respeito das características dos domicílios, analisando em 4 conjuntos importantes de inadequações das condições de moradias para traçar um perfil das condições. A saber, a ausência de banheiros de uso exclusivo dos moradores, materiais de construção das paredes externas das moradias foram construídas predominantemente com material não durável, entretanto, como material durável, alvenaria com ou sem revestimento, a taipa e a madeira apropriada para a construção, presença de um número de moradores superior ao que seria adequado à moradia, aí utilizou-se a presença de mais de 3 pessoas por dormitório, e, por último, situação do aluguel superior a 30% do rendimento domiciliar. Os impactos dessas diferentes inadequações são bastante diversos nas condições de vida da população, mas todas elas representam uma violação a algum aspecto do direito à moradia. Então, vamos avaliar novamente essa questão aqui. Os indicadores que foram usados: ausência de banheiro exclusivo dos moradores, ou seja, uma pessoa que mora num lugar em que o banheiro é compartilhado com o vizinho, tá? Eu acho que a gente aqui não conhece essa realidade, né? Mas isso existe bastante, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Isso existia muito mais no período em que muitas pessoas viviam nos cortiços, que existiam muitos cortiços aqui no Rio de Janeiro. Como os cortiços, a maioria deles acabaram, isso diminuiu bastante, mas ainda existe em regiões bem humildes, né? Casas de vilas que dividem vários quartos e tal. Por exemplo, tem uma parte da família da minha mãe que são pessoas que não têm a mínima perspectiva de vida e gastam todo o dinheiro que ganham. Não é nem que não tem condições, é que gastam dinheiro e não estão nem aí. São pessoas que... É complicado falar porque são meus tios, né? Mas que são... Nossa, não sei qual a perspectiva de vida que eles têm. E uns irmãos lá que eram muito pobres, os irmãos da minha mãe, né? Meu pai, quando começou a se relacionar com a minha mãe, casou com a minha mãe, o que ele fez? Ele foi tentar ajudar eles, né? E aí meu pai falou: vou fazer o seguinte, todo mundo morava no mesmo quartinho, parente da minha mãe. Ele falou assim: eu vou ajudar vocês fazendo o seguinte, eu vou pegar esse quartinho aqui, vou fazer um depósito aqui pro meu negócio, que meu pai tinha um negócio que ele tinha um depósito. Ele falou: vou fazer essa parte aqui de depósito e vou levantar um prédio para cima, um prédio entre aspas, né? Ele levantou 2 andares, e aí cada um vai ter um quarto. Eles moravam todos juntos, né? Cada um vai ter o seu quarto e tal, e vocês dividem. Meu pai fez vários quartos e tal. Então, aí acontece que o pessoal foi ficando mais velho e se acomodou ali. Então, tipo assim, uma tia minha formou família, mora lá ainda, no mesmo lugar. O outro tio meu é solteiro, mas é louco, cada dia leva uma mulher para casa e tá tudo lá. E tipo assim, no andar no meio só tem um banheiro. E, pô, mora lá 3 famílias que dividem o mesmo banheiro. Tipo esse tipo de coisa que está sendo falado aqui, tá? Então eles aí estariam em uma dessas condições que é uma violação ao direito de moradia, tá? Mas no caso deles é porque, ó, minha tia tem um iPhone de, sei lá, 5 mil reais e fica compartilhando banheiro. Complicado, né? Mas muitas pessoas fazem isso porque não tem condições mesmo, né? A outra questão seria, né, o material de revestimento das paredes externas, né, não ser durável. Por exemplo, tem paredes que não tem nem revestimento externo, né? Em comunidade a gente vê muito por aí, casa só de tijolo. Hoje mesmo eu tive que passar com meu pai de carro lá no Chapadão. Meu pai teve que fazer uma entrega, eu fui ajudar ele, aí a gente passou lá em cima do Chapadão. E é impressionante, a gente vê um monte de casa que está só no tijolo. E essas são as casas que são até boas, porque tem algumas casas que são só de madeira, ou de taipa, ou de barro, né? E não tem revestimento nenhum. E uma outra questão é o número de moradores, né,
superior ao que seria adequado para moradia. Por exemplo, mais de 3 pessoas por dormitório, né? Então, se tiver, por exemplo, a partir de 4 pessoas por dormitório, isso já é considerado uma violação do direito à moradia, ou seja, a pessoa está em uma condição de pobreza mesmo, tá? Então, todos esses fatores aqui acabam contribuindo, né, para caracterizar essa questão das moradias que são típicas de regiões de pobreza e de extrema pobreza, que abrigam pessoas de pobreza e extrema pobreza, beleza? Então, sem banheiro exclusivo, né, para os moradores de uma residência, revestimento da casa inadequado ou sem revestimento, né, ou casa feita com materiais reaproveitados, e questão de mais de 3 moradores, mais 3 pessoas em um mesmo cômodo. Às vezes a gente vê algumas casas aí que tem 4, 5 pessoas em um cômodo só. Inclusive, eu queria dar um exemplo disso para vocês. Em uma das escolas que eu trabalho, teve uma moça que começou a trabalhar com a gente esse ano na limpeza. Ela é uma pessoa que sempre falou, desde que entrou, que ela é muito humilde, né, bem pobre. E ela foi trabalhar ali de carteira assinada e tal, porque ela precisava muito. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi, vamos assim, ficando sabendo de qual era a questão financeira dela. Ela mora numa comunidade ali em Duque de Caxias, e é muito pobre, e aí pegou fogo lá, e ela perdeu tudo. Só ficou com a roupa do corpo e o celular que estava no bolso dela. Perdeu tudo. E quem morava na casa? Ela, o filho dela, que é adolescente, o ex-marido e o atual marido. E recentemente tinha ido morar um primo dela, que também estava desempregado. Ou seja, 5 pessoas. A casa só tinha um cômodo. Só tinha um cômodo. E o banheiro também era compartilhado com outros barracos, né? E a casa dela, né, era um barraco de madeira. A gente nem sabia disso. A gente só ficou sabendo quando pegou fogo e ela perdeu tudo. E aí o pessoal lá da escola, né, a diretora, a dona da escola, ajudou. E os professores, os funcionários todos se reuniram para tentar ajudar. Ela falou, só preciso de algumas doações para eu levantar outro barraco de madeira. E a gente ficou sensibilizado. Falou, não, você não vai fazer de barraco de madeira, não. A gente se juntou, fez uma vaquinha, compramos todo o material para ela comprar aqueles blocos de concreto, para ela poder fazer a casa dela de alvenaria mesmo, né? Para evitar essa questão de incêndio e tudo mais. E aí a gente conseguiu o material e a dona da escola deu de presente para ela, né? Doou para ela a mão de obra toda, contratou lá os profissionais. E graças a Deus, porque foi um pouquinho antes dessa questão da pandemia, pelo menos começou a questão da pandemia, ela pelo menos com a casa dela. A gente conseguiu várias doações também com outras pessoas de eletrodoméstico e tudo mais. Mas, assim, às vezes parece que é uma realidade muito longe da gente. Eu nunca tinha imaginado conhecer uma pessoa que vivia numa condição dessa, e quando eu fui ver, eu estava trabalhando com uma pessoa que vive numa condição dessa, né? Tipo assim, ela recebe lá R$ 1.000 como trabalho de faxineira na escola, e eu fiquei sabendo que desse dinheiro ela só ficava com R$ 500 para ela, porque o resto ela dava para a mãe dela comprar remédio, porque a mãe dela é idosa e doente. Então, assim, condição bem complicada. Para vocês verem, está mais perto da gente do que a gente imagina essa questão da pobreza, extrema pobreza. Continuando, aqui a gente tem aqui a gente tem um mapa racial de pontos. Zona Sul do Rio de Janeiro, a estreita relação entre raça, renda e local de moradia. Tá? Aqui é simples, né, da gente entender aqui. Tem algumas cores, tá? Por exemplo, os tons mais amarelados são pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos ou mais, beleza? Então, classe A. Classe B, de 5 a 10. Classe C, de 2 a 5. Classe D, de 1 a 2. E classe E, de 1/8 a 1 salário mínimo. E aqui o salário mínimo era de 2010, tá? R$ 510, mais ou menos isso daí. Então, esse pessoal aqui da classe A, para ser da classe A aqui em 2010, a pessoa tinha que ganhar aí, no mínimo, R$ 5.100, no mínimo. Hoje em dia, precisa de calculadora, né? 10 salários para cima, né? Então, seria no mínimo R$ 10.500 arredondando, hoje, tá? Para ser da classe A. E a gente sabe que isso aqui vai de 10 salários mínimos até o infinito, né? São as pessoas que vivem aqui, ó, na zona sul do município do Rio de Janeiro, tá? E aí que a gente vê, ó, essa classe aqui, né? Classe A e B, morando aqui. Algumas pessoas da classe B morando aqui, ó, são comunidades, tá? Você vê que estão perto dos morros,
na Zona Sul, só que, porém, perto dos morros, tá? Classe E, aqui a gente já tem, ó, aqui seria, no caso, a Rocinha, tá? Aqui seria o Vidigal, ou seja, 2 comunidades, tá? Aqui, nessa parte mais clara aqui, né, um pouco mais afastado aqui, a gente tem classe C, beleza? Então, beleza. A gente sabe, então, que entre as pessoas mais ricas, tem um percentual muito baixo de pessoas de pele escura, correto? Então, logo, né, a população predominante desses bairros aqui vai ser de pessoas brancas. E entre as classes mais baixas, a gente sabe que o percentual de pessoas de pele escura é maior. Logo, a maior parte da população dessas regiões aqui é de pessoas de pele escura, né? São as pessoas mais pobres. Beleza? Então, a gente vê a questão racial em relação ao local de moradia. Beleza? É importante destacar também que, conforme observado no mapa acima, ou no caso, o mapa anterior, é visível que a ocupação do território está muitas vezes condicionada à condição de raça, conforme verificado. Negros ficam concentrados em determinados espaços, enquanto os brancos ocupam o território de forma uniforme. Os negros ocupam, em sua maioria, as periferias, as favelas e os conjuntos habitacionais. Mesmo nos bairros ricos, quando há concentração de negros, eles estão restritos às favelas ou aos conjuntos habitacionais, beleza? Então, voltando aqui, ó, a gente vê aqui comunidades, né? Aqui, no caso, eu falei que é uma comunidade, mas é uma comunidade formada por um conjunto habitacional, no Leblon, beleza? Se você for procurar aí, por exemplo, venda de imóveis, no OLX, bota lá, venda de imóveis, ordenar pelo mais barato, seleciona o bairro do Leblon. Vocês vão achar os apartamentos pequenininhos que ficam aqui. Se bem que eu queria morar lá, né? Porque é bem melhor do que onde eu moro. Mas aqui teve um conjunto habitacional criado aqui, tem muitos anos, em que as pessoas que moram ali são bem mais pobres, mais humildes, mas que elas ganharam a casa do governo, beleza? E várias empresas grandes já tentaram comprar isso aqui, demolir para criar empreendimentos, shopping, etc. Mas o governo não libera. Então, é bastante visível isso, né? Que a gente tem uma segregação racial também aqui no município do Rio de Janeiro, porém essa segregação racial não é igual tipo o apartheid, que separa a pessoa somente pela raça. Não, não é só por isso. A pessoa aqui ela não é separada pela raça, ela é separada pela renda. Só que tem uma questão muito interessante que a gente tem que observar, é que as pessoas de pele escura estão concentradas nas faixas, nas classes mais baixas, com menor renda. Por que isso, né? Já deixo a dica aí para vocês. Isso aqui é resultado do processo de colonização, né? Do processo colonial e da escravidão que existe no Brasil. A maioria das pessoas que tem dinheiro hoje, né, ou que moram aqui na Zona Sul, por exemplo, são pessoas que vêm de famílias com condições boas. Então, recebem herança, têm condição de estudar em escola boa e tal. Agora, a maioria dos negros no Brasil, infelizmente, eles são descendentes de quem? Dos escravos. Os escravos tinham alguma coisa para deixar para o seu filho? Não. Então, eles têm que andar com as suas próprias pernas, né? E é difícil, né? A pessoa sair aí de uma classe pobre, sem condições de estudar num lugar legal, sem condições de se preparar para o concurso, sem condições de se qualificar para ter um bom emprego, a pessoa sair da classe mais pobre para a classe mais alta. É difícil. Não é impossível, mas é difícil, né? Vamos reconhecer. Por exemplo, meus pais nunca foram ricos, né? Eu não nasci numa família rica. Estudei numa escola estadual. Mas pelo menos meu pai se esforçou bastante e conseguiu pagar um cursinho preparatório para mim quando eu estava no último ano da escola. E aí eu consegui fazer esse cursinho preparatório, fui para a faculdade, depois passei na prova de oficial do Exército, que me deu uma boa base, né? Recebi um salário bacana e tal, mesmo sendo temporário, né? Ajudou bastante na conclusão da faculdade, ajudou no prosseguir da minha carreira, né? Então, não fui privilegiado de ser rico, né? É claro que uma pessoa que nasceu em uma família rica teve muito mais suporte, mais condições do que eu. Provavelmente o cara não é professor, o cara é, sei lá, empresário, afortunado, né? Cheio de dinheiro. Eu não, sou uma classe média ali, né, mais ou menos, mas agora imagina uma pessoa que não teve a condição que eu tive de fazer um cursinho preparatório no final do ensino médio, que não conseguiu, por conta disso, entrar para a faculdade, e aí, por conta disso, não consegue um emprego legal e tal. A pessoa tem que se esforçar muito mais, né? Uma vez eu estava passeando lá no Shopping Leblon, estava lá dando uma volta, estava eu e um primo meu, que é mais velho que eu e tal,
a gente estava dando uma volta e aí tinha um grupinho de jovens assim conversando. Eu era até bem mais jovem, né? Tinha um grupinho de jovens mais ou menos da mesma idade que eu. E eu estava assim, meio que no final da faculdade. E aí eu vi uns jovens assim conversando na praça de alimentação, a menina estava falando: ah, não, porque estavam perguntando para ela: ah, você vai fazer a OAB quando você terminar a faculdade de Direito e tal? Aí ela comentou: ah, eu vou tirar a OAB, mas eu não vou advogar. Eu só vou assinar uns processos lá no escritório do meu pai, porque ele tem um escritório de advocacia muito grande, né? Eu só vou assinar uns processos lá só para fingir que eu estou exercendo a função de advogado, porque eu tenho que comprovar tantos anos de exercício da função de advogado para fazer prova para juiz. E eu vou ficar fazendo o cursinho tal, que é o melhor curso do Rio de Janeiro, para a prova de juiz. Enquanto eu estou estudando, eu assino lá uns processos do meu pai para fingir que eu estou trabalhando, mas na verdade eu estou estudando. E aí, quando eu passar, eu já vou ter lá o tempo de efetivo serviço e vou poder assumir o cargo de juiz. Ou seja, pô, o juiz ganha mais de 30 mil reais, vocês sabem, né? A pessoa nunca trabalhou na vida. Ela faz a faculdade cara, ou então até mesmo pública, né? Mas conseguiu passar no vestibular porque estudou numa boa escola. Não vai precisar trabalhar nem para ter a comprovação de trabalho como advogado, de exercício da função, né, da advocacia, para não atrapalhar os seus estudos para passar na prova de juiz, né? Provavelmente essa pessoa vai passar de primeira na prova, né? Ou a primeira vez, ou depois de 3 anos, que eu acho que são 3 anos trabalhando como advogado, ela vai ficar ali durante 3 anos estudando e tentando a prova só para praticar. No ano que ela puder assumir mesmo, ela vai passar, porque ela tem todas as condições. Agora, se eu quiser fazer uma prova de juiz, eu vou ter que fazer uma faculdade de Direito, vou ter que alternar entre meu trabalho e a faculdade. Não vai ser fácil, né? E aí eu vou lá, depois de 5 anos me formo, faço a prova da OAB, vou ter que estudar pra caramba, vamos supor que eu passe de primeiro. Aí vou ter que fazer mais 3 anos trabalhando, vou ter que largar o meu trabalho de professor para ser advogado. E aí no começo não vai ser fácil, né? Porque eu não vou ter muitos clientes e tal, vou ir passar fome. Aí depois que eu conseguir lá me estabelecer e tal, eu vou ter que ainda conciliar o trabalho que eu vou me sustentar para conseguir passar uma prova de juiz. E aí já se foram aí 15 anos da minha vida, isso se eu for muito bom. Enquanto que uma pessoa lá de, sei lá, 23 anos de idade pode ser juiz federal, porque veio de família rica. Então, estão conseguindo compreender como que é essa questão? Eu não estou falando que é um crime ser rico, né? Eu queria ter nascido de família rica. Mas é bem complicado para as pessoas que vivem nessas áreas aqui, ó, conseguirem mudar de realidade. Fala, Gabriel. Os delegados aí que tu vê de 24 anos, pô. Vê se você consegue falar mais perto do microfone ou mais alto, que eu não estou ouvindo. Vou até desligar o ventilador aqui, rapidinho. 26 que são delegados já, pô. Passam em reportagem direto. Os caras novinhos. Oi? Os caras novinhos são delegados, 25 anos. Você vê que aparece nas entrevistas de televisão aí, agora tá na moda a mulher ser delegada, né? Caraca, o emprego é a função que agora só dá mulher. Eu acho maneiro quando eu vejo mulher assim, principalmente quando é nova, como delegada, porque eu conheço uma delegada, que na verdade eu conheço bem o irmão dela, né? Eu conheci ela através do irmão. Só que ela é uma coroa, toda, toda estranha. Tá? Mas às vezes eu tô vendo na televisão uma entrevista uma garota, cara, uma menina nova, sei lá, de 20 e pouquinhos anos, delegada, tipo, uma autoridade lá falando na televisão, tal, dando entrevista, e fala, pô, caramba, essa daí é inteligente, novinha passou, ela é inteligente, óbvio, tô tirando mérito, não. Só que para uma pessoa que é bem mais pobre, não basta só ser inteligente, porque ela vai ter que se virar para conseguir ter as condições de estudar e poder usar a inteligência que ela tem. Imagina quantas pessoas poderiam ser brilhantes aí, tipo, poderia ser um cientista, ganhar um Nobel e tal, e nunca vão fazer isso na vida porque são pobres e não vão ter essas condições. Vocês devem conhecer alguma pessoa que, por exemplo, tinha sonho de fazer faculdade disso, mas tive que trabalhar e não consegui fazer. Tem gente que tem que trabalhar para sustentar a família, não tem como. E é mais difícil, né? Não é impossível, mas é mais difícil. E assim, não tirando o mérito de quem teve condições, estudou e passou, porque, sim, tem gente que tem condições e não quer nada da vida, não faz bosta nenhuma. E também não que seja um crime ser rico, né? Porque se eu fosse rico, eu ia ser feliz pra caramba. Não que eu não seja feliz, mas eu acho que ia ser maneiro, né? Não se preocupar com os boletos, pagar no fim do mês. A prima da minha esposa, professor, tem uma condição financeira muito boa. Uhum. Aí sempre estudou nos melhores colégios. Pô, a garota de 19 anos. 19 anos.
23, 24 anos, se eu não me engano, ela fez agora. É formada em medicina, pô. E E já aí? passou de concurso. Mas ela não faz nada, só estuda. É, Eu dou aporte para ela fazer isso, entendeu? é mais, é um pouco menos dificultoso, né, para a pessoa. É difícil, assim, o curso é difícil para todo mundo, mas é mais tranquilo você só estudar para aquilo do que você ainda ter que trabalhar e estudar para aquilo. Por exemplo, eu tive uma aluna aqui do curso Meso mesmo, de Nilópolis, que passou para medicina. Passou para medicina, passou para nutrição em primeiro lugar na UFRJ, passou para medicina na Unirio, e passou por um monte de coisa. Pô, mas era uma pessoa humilde, tá? Tanto que estudou num curso preparatório na Baixada Fluminense e tal, veio de escola pública e passou. Mas, assim, agora você chega e vai num cursinho preparatório lá na Zona Sul, numa escola daquela. É um monte que passa para medicina, não é uma, entendeu? Por conta dessa questão das condições, né? Por exemplo, aí você vê mesmo que a pessoa se esforçou muito quando ela não tinha condições. Por exemplo, meu cunhado nasceu aqui na Pavuna, tal. Nasceu na Pavuna, estudou nas escolinhas por aqui e tal. Hoje ele mora lá num dos bairros mais caros de São Paulo, ele já trabalhou fora do Brasil vários anos e tal. Pô, ganhou uma fortuna no mercado financeiro e tal. Tem um cargo executivo altíssimo. Esse daí teve que correr atrás, muito. Porque na época que ele fez faculdade, ele tinha que trabalhar e estudar, né? Então, pô, aí você vê que a pessoa teve que roer o osso mesmo. Agora, tu imagina, se essa pessoa tivesse mais facilidade, pô, o cara é o céu limite, né? Ou então, talvez seria preguiçoso, né? Porque tinha muito tudo na mão, né? Continuando aqui, ó, é importante destacar também que, conforme observado no mapa acima, que no caso foi o anterior, né? É visível que a ocupação do território está muitas vezes condicionada à condição de raça. Conforme verificado, negros ficam concentrados em determinados espaços, enquanto os brancos ocupam o território de forma uniforme. Os negros ocupam, em sua maioria, as periferias, as favelas e os conjuntos habitacionais. A gente já tinha lido isso, né? Mas, enfim. Gente, isso aqui não é uma questão daquela de querer, mimimi e tal, de falar que ele mora lá só porque ele é negro. Não, não é porque ele mora no lugar ruim porque ele é negro. Só que, infelizmente, nossa história favoreceu que a maioria dos negros fossem mais pobres. Isso é a nossa história, né? Não tem como apagar isso. Só que também tem pessoas pobres que são brancas. E a gente está falando aqui principalmente da desigualdade social, tá? Então, pessoas com menos condições financeiras realmente têm mais dificuldades. Tá? Então, não é uma questão de querer falar, de mimimi, porque sei que, quero falar aqui que o negro é inferiorizado por isso e aquilo. A gente sabe que sofre preconceito, a gente sabe que a maior parte da população pobre é negra, mas isso é uma questão estatística. Não é uma questão de ficar só debatendo, é uma questão estatística, tá? Então, realmente, a maior parte dos pobres são negros, porque eles são a maior parte da nossa população, beleza? Então, é compreensível. Só que quando a gente vai para o outro extremo, a gente vê lá que eles são 10% das pessoas, que são uma percentual muito pequena dos 10% que têm melhores condições financeiras, aí que a gente vê a desigualdade. Porque se eles são maioria da população, eles deveriam ser maioria em todos os quesitos, porque eles são maior quantidade mesmo, beleza? Aqui tem uma questão aqui, né? Aqui a gente viu a questão da renda. E aqui a gente vê a questão racial, beleza? Olha só, menor renda, tá aqui no roxo. Onde é que estão os negros e pardos? No mesmo lugar que estava o roxo. Beleza? Então ficou claro aqui, né? Essa questão. E não é uma questão igual na África do Sul, como eu falei, que é uma segregação racial só. E, tipo assim, lá na África do Sul não importa. Se o negro tivesse dinheiro, mesmo assim, ele não podia frequentar o bairro de branco. Lá por conta da política do apartheid. Então, isso daí é uma política somente racista. Aqui é uma questão histórico-social, né? Porque os negros aqui, a maioria deles são descendentes de escravos, que não tinham posses nenhuma, quando se tornaram livres, né? Acabou a escravidão, e aí eles tinham que arrumar qualquer tipo de trabalho para sobreviver, eram pobres e tal, e aí não tinham herança para passar para os seus filhos, não tinham como dar condições boas de estudar para os seus filhos e tudo mais. E por isso que tem essa questão aqui. Aí, por conta disso, vem questão de políticas de reparação, cotas raciais, só que isso daí já são outros 500, tá? Isso daí já é mais para frente, beleza?
Em complemento, assegurar condições para as pessoas viverem vidas plenas está relacionado aos esforços para a erradicação da pobreza, eixo central da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por 193 países em 2015, entre eles o Brasil. Então, essa questão de acabar com a pobreza, isso não é uma questão aí de ideologia de direita e de esquerda, de nada disso. Isso é tanto que foi assinado o acordo aqui das Nações Unidas, na agenda para 2030, tá? Para 193 países se comprometeram a acabar com a pobreza e extrema pobreza, tá? São os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e o Brasil foi um desses países que entrou para esse acordo aqui, se comprometeu a tentar cumprir isso daqui. Quer dizer que se acabar com a pobreza vai virar comunismo e vai socialismo e tal, todo mundo vai ter o mesmo dia? Não, a gente só quer acabar com a extrema pobreza, beleza? Só acabar com a extrema pobreza. As classes sociais sempre vão existir no nosso mundo, sempre vão existir, sempre vai ter um monte de gente rica. Eu queria ser um deles, mas não sou, tá? Mas sempre vai existir gente mais rica do que outras. Só que se a gente acabar pelo menos com a extrema pobreza, não tiver ninguém passando fome, não tiver ninguém passando necessidade, cada um tendo seu trabalho digno ali, fazendo por onde receber o seu salário e tudo mais, a gente já alcançou um patamar, sim, inimaginável. Né? Tu imagina a pessoa, não morrer de fome, né? Que seria o mínimo, né? Mas que a gente tem que trabalhar muito para conseguir isso. Então temos uma citação aqui: a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Então, isso aqui é parte do documento das Nações Unidas, tá, que foi assinado em 2015, que esses 193 países se comprometeram a acabar com a pobreza e extrema pobreza. A Agenda 2030 inclui uma série de direitos a serem garantidos: a moradia adequada, a educação, a saúde, a proteção social, etc. Então, acabar com a extrema pobreza não é só dar emprego e salário para as pessoas, é fazer com que todas as pessoas tenham uma moradia adequada. Precisa morar numa mansão? Não, mas tem que ter uma moradia que tem material de revestimento, que não vivam mais de 3 pessoas por cômodo, que não precise compartilhar banheiro com o vizinho, né? Imagina, caso de pedofilia rodo aí aparecendo, aí tem uma filhinha lá, ela vai no banheiro que o vizinho frequenta. Complicado, né? Então, questão aí da moradia adequada, e educação, porque é o próximo assunto que a gente vai falar da educação. A gente sabe que a educação pública é, infelizmente, muito negligenciada, né? Saúde pública também, principalmente nessa questão do coronavírus, a gente está vendo como é que a saúde pública está o caos, e proteção social, beleza? Então, com o princípio de identificar as necessidades de grupos vulneráveis por suas características ou localização geográfica, e implementar políticas para a inclusão desses grupos no processo de desenvolvimento sustentável. Então, isso aqui seria a conclusão aqui, né? Seriam os procedimentos para a gente atingir esse objetivo aqui da Agenda de 2030, tá? Então, o Rio de Janeiro é uma das regiões, né, que precisam ter muita atenção quanto a esses fatores, porque nós temos todos esses problemas da desigualdade social, da falta de saúde, da falta de proteção social, da falta de educação, né? Falta de escolas de qualidade e tudo mais, falta de moradia e etc. Beleza? Galera, nosso conteúdo termina aqui hoje. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Tranquilo, pessoal? Sem dúvidas? Bom, então vamos encerrar. Próxima aula a gente vai continuar falando desses assuntos e vamos falar sobre educação, beleza?